Olá, amigos e amigas. Estamos de volta para fazer mais um programa Ondas da Paz com você agora, começando a nossa temporada 2013. E eu queria convidar você a estar junto conosco hoje no nosso programa, que vai falar sobre a vontade como o maior patrimônio do Espírito. Mas agora nós vamos à nossa mensagem de hoje. Não se deixe desestimular. No seu aprendizado diário, na caminhada necessária para a evolução, você encontra empeços variados ao longo do caminho, que parecem destinados a lhe desanimar no longo percurso. Muitas vezes, você encontra os chamados inimigos gratuitos, os amigos faladores que o deixam em situações difíceis. Outras vezes, você se depara com enfermidades físicas, com as deficiências de caráter de tanta gente, o que lhe provoca profunda tristeza, pois são companheiros que não movem uma palha em seu favor, embora ocupem seu tempo sempre que encontram a mínima dificuldade. Você tem à sua volta a inflação que cresce e os ganhos materiais que parecem não acompanhá-la, o que lhe faz pensar que quanto mais trabalha, menos ganha e gasta mais. Você costuma ver desmoronar os mais acalentados sonhos domésticos, sem se sentir no direito de fugir. Desmoronam os anseios do cônjuge atencioso e afetuoso, dos filhos estudiosos, responsáveis, respeitosos, da família companheira capaz de supri-lo de energias nas horas apertadas para o seu coração. Como se não bastasse, ainda surge a indiferença que o faz sentir-se solitário no mundo, sem qualquer apoio ou sustentação moral. Contudo, seja qual for a luta que lhe caiba, seja qual for o testemunho que tenha de enfrentar, não se deixe desestimular, não se permita o abatimento. Você não é vítima da vida. Encontra-se unicamente em processo de reeducação, tendo oportunidade de acertar-se com a vida que um dia desrespeitou em vários de seus aspectos. Você que conhece Jesus, ou que um dia ouviu sobre a lei de causa e efeito, deve raciocinar que o bem ou o mal semeado na vida, da vida será colhido, e o seu desconsolo ou o seu desalento em nada colaborará para a resolução dos seus problemas. Você deverá, então, aprender a analisar melhor as situações pelas quais tenha que passar. Deverá aprender a perdoar, a compreender, a respeitar diferenças, a falar menos, a penetrar melhor as razões das coisas, a condenar menos, a ser mais indulgente. O tempo implacável não para. Assim, se você o aproveitar para aprender a crescer e ser feliz, Ele o abençoará com expressiva claridade. Caso o desperdice, recolhendo-se a maldição do desânimo ou a fuga, verdadeiramente terá lançado fora o mais expressivo tesouro que nos é oferecido pelo Criador, para que nos façamos ricos e felizes: o tempo. Não se perca nas teias do desestímulo. Confie sempre em Deus, que lhe dá sempre o melhor, dando-lhe chances de brilhar e ser feliz. Pense nisso. Os obstáculos que surgem no seu caminho não são para impedir seus passos, são desafios para serem superados. Cada vez que você consegue vencer uma dificuldade, sai dela mais fortalecido e mais confiante. Assim, não se deixe jamais desestimular em circunstância alguma, pois Deus confia no seu poder de vencer os impedimentos e vencer-se a si mesmo. Qual é a sua grande meta?
qual é a minha grande meta. Todos nós queremos ser felizes. Não há nada mais importante para a minha e para a sua vida que a felicidade. Se nós fizéssemos uma enquete com as pessoas, nós poderíamos perguntar sobre os diversos objetivos que elas têm para as suas vidas. O objetivo que você tem, primeiro de existir, é ser feliz. O problema é a dificuldade que nós temos de alcançar essa grande meta. O espírito é criado para ser feliz. Eu, você, todos nós na natureza fomos criados para ser felizes. Para alcançar esta felicidade, aí sim é que os caminhos são muitos e as dificuldades então nem se falam. As diversas reencarnações, as diversas vidas que nós já tivemos e que ainda vamos ter, se constituem nessa grande busca. E nesse ponto, nós temos um patrimônio que no Espiritismo nós aprendemos a falar e chamar de livre-arbítrio, que significa a capacidade de escolher, de dar ritmo, de determinar o quanto mais velozes nós queremos chegar a essa jornada. E isso significa superar a nossa ignorância, superar a nossa ignorância pessoal de não saber como ser feliz. E principalmente significa sustentar a nossa capacidade de alcançar essa felicidade. Há aí, nesse ponto, um componente importantíssimo que distingue a mim e a você dos animais, das plantas e dos outros seres criados na natureza. Que componente seria esse? É a vontade. A vontade é o atributo que nos diviniza, que nos une e nos identifica com o Criador. Se tem algo que Ele colocou no ser humano, no espírito imortal, que sou eu, que é você, e que realmente nos identifica com o divino, esse atributo é a vontade. Quando nós temos e manifestamos a nossa vontade alinhada com o espírito que nós somos, nós conseguimos promover em nossa vida as grandes mudanças e alcançar as grandes conquistas. A questão é, por que nós temos essa dificuldade de alinhar a nossa vontade com as nossas necessidades espirituais? E terminamos nos dispersando, colocando a vontade a serviço de uma série de outros objetivos menores que se transformam em ruídos nessa jornada espiritual. Por que será? Porque nós não conseguimos fazer com que o músculo da vontade em nós represente este eu espiritual. Porque sim, a vontade é um músculo. Podemos fazer essa metáfora. Se nós não exercitamos determinado músculo em nosso corpo, esse músculo enfraquece, se torna frágil, se torna flácido e a gente não consegue utilizá-lo adequadamente. Se nós colocamos essa metáfora do músculo em termos da vontade, fica fácil a gente entender que se nós não exercitamos a vontade direcionada a esses objetivos maiores em nossa vida, aos objetivos do espírito, se nós não nos alinhamos com esse propósito de nos conectarmos à nossa espiritualidade, para aí sim fazer com que essa vontade se manifeste, sendo a vontade do espírito e não dessa personalidade a qual você é no momento, aí os percalços e as dificuldades aumentam. Mas por que essa dificuldade? Há alguns aspectos da nossa vida que fazem com que esse alinhamento entre o espiritual e a sua personalidade atual
se intensifique, não aconteça esse alinhamento. Nós temos uma dificuldade tremenda de fazer silêncio, de se aquietar. E hoje em dia nem se fala, porque hoje em dia nós somos acessados a todo instante por um volume enorme de informações, os ruídos, as formas que nós temos de nos conectar com a realidade através da internet, das mídias, tanto da TV quanto as mídias sociais. O volume de informações que é produzido nos agita de tal maneira que silenciar-se, que buscar a quietude se transformou num grande desafio. E se nós não alcançamos esse silêncio, se nós não nos colocamos em silêncio, como ouvir o Espírito? Como ouvir essa voz que representa a voz divina em nós? É muito difícil. Então o indivíduo pensa até em meditar, mas se ele não consegue silenciar, se ele não consegue esse momento de quietude, como alcançar essa conexão? Então, buscar o silêncio é um primeiro passo. A prática da oração como ritual de conexão com o espiritual, com o divino, através do espiritual. Você tem orado? Você tem dedicado alguma parte do seu dia para essa prática de elevação mental? Porque, sobretudo, é isso que a oração é, uma elevação mental. Você tem conseguido fazer isso? Provavelmente tem dificuldade, não só você, como tantos outros, e ninguém está fora dessa equação. Então, o silêncio, a oração, são poderosas ferramentas que podem levar até ao estágio mais à frente, que é a arte de meditar. Essas pequenas práticas, sem dúvida, lhe ajudariam a entrar mais em conexão com o seu espiritual, com a realidade espiritual que você realmente é. E aí sim, a vontade que lhe dominaria partiria desse eu espiritual. E aí você deixaria de confundir desejos momentâneos, aspirações momentâneas com a verdadeira vontade que nos impulsiona. Nós precisamos também exercitar pequenos hábitos e exercitar a própria vontade, ter pequenas disciplinas para alcançar grandes disciplinas. Muita gente gostaria de implementar mudanças drásticas em sua vida, mas esquece que as grandes mudanças vêm na medida em que você, pouco a pouco, exercita a sua vontade em pequenas coisas. E daí, se você consegue fazer pausas de 1 minuto, poderá pensar em fazer pausas de 2 minutos, e depois de 3, e depois de 4 minutos, mas não dá para pensar em fazer pausas de 30 minutos sem percorrer esse caminho gradativo. Então, o Espírito se manifesta através do silêncio, da quietude e, fundamentalmente, da conexão, da amorosidade com o outro, com aquele que está ao seu lado. Esse é um outro caminho e que, quem sabe, a gente pode explorar melhor. Mas tente novas estratégias. Jamais desista e deixe de acreditar de que você é esse espírito capaz de promover essa mudança e capaz de acionar essa vontade. Eu me lembro que é uma história muito interessante e significativa que fala da capacidade de mudar a estratégia e assim alcançar resultados diferentes. Mesmo quando você acha que tudo está sem sentido e que você não vai alcançar e que você não vai alcançar esse objetivo ou qualquer outro objetivo que você tenha, é possível, através de uma nova estratégia, acionar uma vontade poderosa. E essa história fala de um mendigo que estava na rua e ele estava lá
a se queixar, e a se queixar, e a se queixar, porque por diversas vezes as pessoas passavam e não colocavam para ele as moedas, a esmola que todo mendigo fica a pedir nas ruas. Ele estava muito triste porque não conseguia arrecadar. Não conseguia arrecadar. Ele tinha um cartaz na mão que dizia assim: eu sou cego, porque ele era cego. Por favor, me ajude. E as pessoas não ajudavam. Certo dia, passou lá um publicitário. E o publicitário viu a situação do mendigo, viu como ele estava, olhou para ele e disse: olha, por que a sua cesta está vazia? E o mendigo respondeu para ele: está vazia porque as pessoas não me ajudam, porque as pessoas não se compadecem de mim. E o publicitário disse para ele: eu posso lhe ajudar? Você permite que eu lhe ajude? O mendigo: olha, eu acabei de dizer a você que as pessoas não estão me ajudando. Então, o publicitário pegou o cartaz do mendigo e escreveu alguma coisa no verso e mudou o cartaz do mendigo, colocou nas mãos dele e foi-se embora. Voltou uma semana depois e quando se aproximou, viu que o mendigo já estava com outro semblante, uma outra fisionomia, agora mais alegre, mais satisfeito, e ao olhar, viu que a sua cesta estava com mais moedas. Perguntou então ao mendigo, quando falou, se apresentou: olha, fui eu que estive aqui na semana passada. E o mendigo: ah, foi você. Ficou muito feliz. O que foi que você fez? Agora a minha cesta vive cheia de moedas. E então o publicitário disse: ora, eu mudei a estratégia. Mas como? O que você escreveu aí no meu cartaz? Simplesmente eu escrevi: a primavera vai chegar e eu não poderei contemplar as flores. Por favor, me dê esta alegria. E com essa frase, as pessoas sentiram-se mobilizadas a ajudar e de fato ajudaram muito aquele mendigo. Assim é na minha vida e na sua vida. Quantas vezes você insiste da mesma maneira? Quantas vezes você pensa que colocar a sua vontade em ação significa ser teimoso e insistir nas mesmas soluções? Eu queria convidá-lo a refletir sobre duas possibilidades. A primeira, de você buscar novas estratégias para alcançar os seus objetivos. E a segunda, lhe convidar a pensar de que forma você pode fazer para se conectar ao seu espiritual, à sua realidade espiritual, a fim de que uma vontade superior possa tomar conta da sua consciência e aí sim você caminhar na direção da sua felicidade. Que, como nós dissemos lá no início, e você deve lembrar, é a minha e a sua meta maior. Um beijo no coração e até o nosso próximo programa.